Olá, tudo bem com você? Eu sou a Cristopala, sou enfermeira obstetra e seguimos em mais uma aula com um tema bem legal, bem interessante: a dor do parto. Eu vou começando esse tema lendo um trecho do Rinpoche que diz o seguinte: sofrimento é ter apego à dor. Uma coisa é a gente ter dor e sofrer com isso, outra é dizer: está doendo, mas por que vou sofrer, passar mal? Dor e sofrimento são coisas diferentes. Uma coisa é a gente ter dor e outra é ter o sofrimento. Você pode ter a dor e não achar que é algo ruim, pode transformá-la. Então vamos falar do tal do medo da dor do parto. Realmente ela existe, mas ela é um mito no sentido de que a dor ela é um medo do desconhecido, na verdade, né? Então, muitas mulheres têm medo porque escutam muitas histórias dizendo que a dor do parto parece que a mulher vai morrer, então esse medo da dor também está relacionado com o medo da morte, tem tudo isso envolvido, mas eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão física mesmo, né? O que é essa tal da dor do parto, né? Então a gente sabe que para começar o trabalho de parto, para o bebê começar a dar os primeiros sinais e fazer essa progressão do nascimento, precisa ter a contração, tá? Então o que é uma contração? O nosso útero, ele é um músculo, tá? E esse músculo, conforme vai evoluindo o trabalho de parto, ele faz um movimento da contração, tá? Então, o papel do músculo é contrair para impulsionar o bebê para baixo, para que ele comece a forçar o colo e faça o caminho dele, faça a dilatação do colo e a progressão no canal vaginal, até consequentemente a saída, né, pelo canal vaginal, pela vagina, a saída do bebezinho. Então, essa contração, ela é uma contração muscular. Então, assim, imagine uma cólica menstrual, tá? Então, eu sei que algumas mulheres nunca tiveram essas queixas de cólica menstrual, que ótimo, né? Às vezes tem mulheres que falam, nossa, eu nunca senti uma cólica menstrual. Mas só para vocês terem uma ideia, que a contração, ela é parecida com uma cólica menstrual, só que, claro, digamos assim, muitas, né, 10 vezes maior do que uma cólica. Então, a intensidade dessa contração, ela é maior em relação a uma cólica menstrual, tá? Em relação aos sintomas, então tem mulheres que vão sentir dor embaixo do ventre, tem mulheres que vão sentir uma dor na região lombar associada a essa contração uterina, tá? Então é todo um movimento que o corpo está fazendo, não é só num local específico, pode estar envolvido em toda essa região abdominal, digamos assim. E muitas vezes as mulheres dão uma importância muito maior a essa dor, a essa contração, do que realmente ela é, tá? Claro que assim, o nosso limiar de dor é diferente para cada pessoa tem a sua sensibilidade, às vezes essa mulher ela parece frágil e encara super bem todo esse processo do trabalho de parto, tem outras mulheres que têm um estereótipo de mulher forte e sentem mais essa dor. Então a gente não tem como mensurar, como dizer como vai ser a sensação daquela mulher em relação à contração. Mas muitas vezes esse medo da dor, ele vem realmente do desconhecido. Então assim, quanto mais informação eu tenho, quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais eu assisto às aulas, tudo isso vai fazendo com que eu comece a entender esse processo e entenda que é algo fisiológico, algo normal. E aí também eu gosto muito de falar da questão emocional, né, nesse momento. Então, estamos muito conectados nesse sentido. É aquela questão que a gente fala muito da roda do parto positivo, faça essa roda girar. Porque eu tendo conhecimento, eu tendo um apoio emocional, eu tendo
uma preparação física, tudo isso faz com que eu consiga entender esse processo e leve isso de uma forma mais leve. Então, o texto que eu li para vocês no começo agora da nossa conversa, ele explica perfeitamente todo esse processo. Uma coisa é sofrimento, é eu me permitir sofrer por conta daquela dor, e a outra coisa é eu entender que essa dor é uma forma de trazer o meu filho para esse mundo. Então, dor e sofrimento não necessariamente precisam andar juntos. Então, a questão emocional de eu me preparar para esse momento, ela é muito importante. Então, uma coisa é quando eu não espero, né, não me preparo para aquilo, não sei como vai acontecer e eu sou pega de surpresa. Outra coisa é quando eu me preparo para aquele momento, mesmo não sabendo como eu vou sentir isso realmente, mas eu preparo o meu emocional, o meu psicológico para o momento do trabalho de parto. Então, essa questão da informação com a preparação emocional, psicológica, isso tem que estar muito alinhado. Porque imagine, mesmo eu tendo um conhecimento, mas eu não me preparar emocionalmente para esse momento, pode me desestabilizar no momento do trabalho de parto, no momento da contração, no momento da dor. Porque aquilo me pega de surpresa e aí eu acho que eu não vou dar conta. Né? Então, mesmo não tendo essa dor palpável, sabendo que eu vou passar por essa experiência, e aí, claro, levando em consideração toda essa informação, essa base que eu tenho, sabendo, por que o meu útero está contraindo? Por que eu preciso ter a contração? O que está acontecendo dentro de mim? O que o bebê está fazendo para me ajudar nesse momento? A cada contração, meu filho está mais perto de mim. Então, sempre fazer essa associação de que a cada contração eu estou trazendo o meu filho para esse mundo. E muitas de nós, né, parteiras, enfim, obstetras, associamos muito a contração com a onda, né? Então imagine aquele mar, né, as ondas. A onda vai e a onda vem. É a mesma coisa com a contração. Essa contração, a dor da contração, você não vai sentir ela como uma dor crônica, que vai começar desde o início e eu não vou aguentar, vou sentir ela por 10, 12 horas. Então sempre imagina isso, que a contração vem, então eu vou sentir essa contração e aí ela vai embora, vai aliviar e eu tenho esse intervalo para poder descansar, para poder respirar, para, né, colocar em ordem as minhas ideias, o meu corpo, e aí quando vem a onda de novo, eu já estou me preparando para esse momento. E aí também sempre importante ter alguém ali do teu lado, acompanhante, uma doula, a equipe que estiver junto, que também auxilia nesse processo do pensamento positivo, de que eu vou dar conta, você está indo muito bem, então sempre pensando positivamente nesse momento. E aí eu faço uma sugestão em relação à meditação. Meditação é um momento de conexão consigo mesma, que vai permitir com que eu consiga absorver esse momento da dor e que eu consiga dissociar sofrimento da dor. Então, estamos falando da dor no trabalho de parto. Mas uma coisa que fique clara, não quer dizer que você está fardada ou está obrigada a sentir as dores do trabalho de parto. Então, eu vou começar a entrar no assunto de quais são os métodos que podem ajudar, que podem amenizar essas dores das contrações. Então, nós temos dois tipos de métodos, que seriam os métodos farmacológicos de alívio da dor e os métodos não farmacológicos de alívio da dor. Agora eu vou passar cada um deles para vocês. Então, vamos começar falando sobre os métodos farmacológicos, que na verdade um principal deles e o único, digamos assim, é a analgesia do parto. Tá? Então, para esse procedimento, quem faz esse procedimento é o anestesista.
Então, para isso, a mulher vai ter que ter um acesso venoso, ela vai receber o soro fisiológico para hidratação, e esse procedimento é feito uma punção na região lombar, tá? Com a ideia de inibir os nervos da cintura para baixo, né, da região. Então, a ideia é diminuir essa contração uterina, a sensibilidade. Então, a mulher, ela vai receber essa analgesia da cintura para baixo. Dependendo da forma como é feita essa técnica, a mulher continua podendo se movimentar, ela pode levantar, consegue caminhar ainda, mas diminui essa sensação dolorosa da contração uterina. Em relação a em que momento que eu posso receber uma analgesia? Tem mulheres que podem pedir ela com 4 centímetros, tem mulheres que vão pedir com 7, 8 centímetros de dilatação, naquele período mais intenso do trabalho de parto ativo mesmo. Qual é a vantagem de receber uma analgesia muito cedo, por exemplo, nesse caso dos 4 centímetros? Pode ser em algum momento onde a mulher já teve a fase dos pródromos muito prolongada, ela está cansada, está exausta e sente já muita dor e precisa de um tempo para relaxar. Então, uma dose da anestesia, da analgesia, seria interessante para que ela consiga relaxar, repousar, dar uma descansada, né, revigorar as energias, e aí ela segue esse trabalho de parto com mais energia, mais vigor. Para aquelas mulheres que vão receber anestesia mais para o final do trabalho de parto, que é aquela fase mais ativa mesmo, que as contrações já estão de 1 em 1 minuto, é mais para ela realmente conseguir suportar essas contrações, essas dores, e ter esse finalzinho do trabalho de parto com mais, vamos dizer assim, tranquilidade. O que pode acontecer às vezes? A analgesia, por ela diminuir essa sensação, a mulher pode não sentir essa vontade de fazer força, tá? Então essa mulher, ela perde um pouco essa sensibilidade da contração e pode ser que ela precise ser induzida no sentido de ser direcionada no momento que ela está com a contração, né? Então o útero, ele vai continuar contraindo, só que a mulher perde esse controle da força para poder fazer a força. Eu acho que é importante também falar para vocês um pouco dessa questão, digamos, do efeito colateral, do que pode causar uma analgesia. Então, o ideal é que ela seja muito bem feita. Então, o profissional que vai fazer a peridural, que é a técnica dessa analgesia, tem que ser muito minucioso e injetar uma dose certa. Porque se ele fizer uma dose a mais, ou se ela for feita de uma forma não tão assertiva, essa mulher, ela pode, né, ela perde essa sensibilidade da cintura para baixo, aí consequentemente ela vai ter que ficar acamada. Pode ser que essa dosagem seja elevada para aquela mulher e acabe também passando para o feto, e aí pode causar um sofrimento fetal. Então, assim, a gente sempre tem que pensar que uma intervenção tem a tendência de gerar outra intervenção. Isso não quer dizer que, então eu vou ter que levar até as últimas consequências, não quero nada, eu quero um parto super natural. Não, uma analgesia bem feita, ela é super bem-vinda. É só a questão de poder também passar isso para o profissional e argumentar, olha, eu gostaria de uma dose menor, só para realmente eu conseguir dar uma relaxada, dar uma descansada, mas eu não quero perder a minha sensibilidade, eu não quero perder os meus movimentos, pensando já nessa questão que realmente a analgesia, ela pode acabar protelando um pouquinho mais esse nascimento, porque, como eu já havia dito, né, diminui essa vontade de fazer força, pode dar uma diminuída nas contrações, e aí o trabalho de parto demorar um pouquinho mais para continuar evoluindo. E falando um pouco então do parto domiciliar, o método farmacológico, ele não é aplicado em casa, tá? Então, partindo do princípio que o parto domiciliar, ele é totalmente natural.
tá? Então não tem nenhuma intervenção no sentido de indução ou analgesia de parto, somente os métodos não farmacológicos, aí sim, podem ser aplicados. Vamos entrar agora nos métodos não farmacológicos de alívio da dor. E aí a gente tem um leque bem bacana, temos várias técnicas aí para oferecer para as mulheres, de métodos não farmacológicos, mas que ajudam bastante no alívio da dor. Eu vou começar a citar para vocês. Um deles seria o banho de aspersão, que é o banho de chuveiro mesmo. Então a água, ela ajuda muito nesse processo assim do trabalho de parto e do alívio. Uma água mais quentinha, claro que vai depender muito do clima que a gente tiver, mas geralmente uma água mais quente, então deixar a água cair bem nas costas, um pouquinho na frente, onde a mulher sente mais. Então tem mulheres que sentem bastante dor bem na região da pubis, tem outras mulheres que sentem bastante a lombar, então fique um pouco no chuveiro, em torno de 15 a 20 minutos, o ideal é já deixar um ambiente um pouquinho mais escuro, para que realmente você aproveite esse momento, relaxe, e como se estivesse entrando num transe mesmo, tentando relaxar, deixar essa água abraçar, né, essa água relaxar esse corpo e ajuda bastante. Tem também o método de imersão, né, então o imersão seria dentro da água mesmo, uma piscina, uma banheira, então a mulher entra dentro da água, de preferência com a barriga também imersa dentro da água, e aí, né, relaxa o seu corpo e também ajuda bastante nessa questão do alívio. Inclusive, nesses momentos assim do relaxamento, a tendência do colo também trabalhar mais e ficar mais amolecido e relaxar é bastante favorável. Eu acho que também não posso deixar de falar para vocês, ele não chega a ser um método, tá, de alívio da dor, mas ficar em casa o máximo tempo possível pode ser considerado um método, né, não farmacológico de alívio da dor. Por que eu estou dizendo isso? Porque casa, né, como já diz o nome, a gente se sente em casa. Então eu me sinto confortável, eu me sinto acolhida, me sinto segura no meu ambiente, eu sei onde estão as coisas, então eu posso ir até o banheiro, eu posso ir até a cozinha tomar uma água. O ideal é que você, para quem, por exemplo, não vai ter o parto em casa, mas vai ter parto no hospital, o ideal é ir para a maternidade quando realmente já estiver numa fase mais ativa do trabalho de parto, não tão no início. Porque realmente esse ambiente de casa, ele relaxa a mulher, deixa o seu emocional mais equilibrado, deixa você mais segura. E aí o ideal seria ter algum profissional junto, acompanhando nesse período. Então, uma doula, enfermeira obstetra, que também já traz um pouquinho mais essa segurança de que tá tudo bem, que eu posso ficar aqui até o momento certo de ir para a maternidade. Um método bem bacana é em relação à liberdade de posição, tá? Então a gente sabe que a mulher em trabalho de parto, se ela fica numa posição horizontal, então, por exemplo, ela tem que ficar acamada, ela fica numa cama, a dor é muito maior do que se ela estivesse caminhando, se ela tivesse a liberdade de poder se agachar, buscar a melhor posição para ela naquele momento, né? Então, assim, experimentar essas posições diferentes. Eu posso ficar de 4 apoios, daqui a pouco eu viro, fico de cócoras, daqui a pouco eu fico em pé, daqui a pouco eu movimento o meu corpo, eu dou uma rebolada, tudo isso ajuda nessa questão de saber administrar e controlar a dor. Os óleos essenciais também é um método bem bacana, então existem vários óleos que podem ser usados conjuntamente com massagem na região lombar. Então eu vou fazer uma mistura, por exemplo, óleo de coco com óleo essencial de lavanda e vou fazer uma massagem nas costas da gestante, ali na região lombar, isso ajuda bastante. Bolsa de água quente também é bem bacana para aliviar um pouquinho essa região. Geralmente assim, a dor lombar ela vem muito associada com a contração, então são poucas mulheres que não têm essa dor lombar, até porque imaginem que
o seu corpo, né, a parte óssea toda, ela está se abrindo para a passagem desse bebê. Então, realmente tem essa questão física da dor naquele local específico. O uso da bola de pilates também é um método bem bacana. Então, a mulher fica sentada na bola e faz movimentos circulares que favoreçam tanto o encaixe do bebê, quanto sentindo o alívio dessa tensão nessa região. Rebozo é um método bem bacana também. Aí seria interessante com auxílio, claro, de pelo menos 2 pessoas que vão fazer esses movimentos, os chacoalhões, né, que a gente fala bem nessa região também da lombar. Ter algum lugar onde possa ser pendurado esse rebozo e a mulher segura no rebozo, ou pode ser até um lençol, algo comprido que ela possa se agarrar, e aí você vai direcionar a pressão, não fazendo força, mas jogar o seu corpo fazendo esse contrabalanço para aliviar, às vezes, até bem essa região da pelve. Isso ajuda bastante também. Uma coisa assim que parece básica, né? Daí a gente vai entrar também um pouco nessa questão da meditação, que acaba, né, uma coisa acaba se associando com a outra, que é a respiração, que é uma coisa tão básica, mas hoje em dia a gente não sabe respirar, né? Então a gente às vezes respira pela boca ou faz aquela inspiração curta. Então sempre lembrar, inspira e solta. Então a gente associa muito a região da mandíbula, a região da boca com a região vaginal, tá? Então no momento que eu estou relaxada, eu relaxo a minha mandíbula, relaxo toda essa musculatura, eu também relaxo a parte da vagina, a estrutura ali feminina. Então sempre associei isso. Eu vou inspirar fundo e ao mesmo tempo vocalizar. Então se permita vocalizar esse sentimento. Então eu vou respirar e vou soltar. Então não se preocupe, porque eu tenho vergonha, se eu vou incomodar alguém ou se eu tô gritando. Não, esse momento é somente seu. E aí, tudo que tu tem de recurso, tu tem que poder usufruir disso. Então, solta, se liberta e não se preocupe com nada. Outro método também que a gente pode disponibilizar é o TENS. Tá? Ele é um aparelho massageador vibratório, só que ele vem com placas adesivas, então ele pode ser colado aqui na região lombar e ele emite impulsos vibratórios para dar aquela aliviada, para diminuir essa tensão na região lombar. Tem mulheres que têm feedbacks super positivos assim, em relação a esse método, porque ele acaba diminuindo um pouco essa tensão relacionada até o foco, digamos assim, né, da dor nessa região. Então o TENS, ele dá aquela aliviada, porque faz essa massagem, né, essas contrações, mini contrações musculares, e consequentemente a mulher consegue relaxar e tirar esse foco daquela região específica. Eu acho interessante, assim, falar para vocês de pensarem que esses métodos não farmacológicos, eles acabam favorecendo o processo mesmo do trabalho de parto. Então, assim, se eu estou respirando, se eu estou vocalizando, eu estou me movimentando, eu tenho essa liberdade, eu tenho esse controle, digamos, do meu corpo, apesar de ter ali a dor, a contração, mas eu tenho essa liberdade de movimento e de sensações. Consequentemente, usufruindo, né, usando todos esses métodos, o processo fisiológico do parto, ele acaba sendo favorecido. Então a descida do bebê, o encaixe do bebê, a dilatação desse colo, tudo acaba sendo favorável. No momento que eu estou com uma analgesia de parto, eu tenho o benefício ali de não sentir essa dor, mas ao mesmo tempo esse processo ele pode ser retardado. Claro que também
é bacana pensar que, não, eu vou dar uma descansada, eu vou ter esse período de descanso, depois quando essa analgesia começar a diminuir, quando começar a passar o efeito, eu vou começar a aplicar esses outros métodos e começar a me movimentar, enfim, começar a colocar em prática mesmo o trabalho de parto. Então, sempre pensando que parto é movimento. Então, esses foram os métodos não farmacológicos do alívio da dor. Eu espero que tenha ajudado vocês e também passando uma sugestão aqui, já pode de repente pedir para o maridão fazer essas experiências, né, mesmo antes do trabalho de parto, uma massagem, um banho, né, então já vai começando a colocar em prática essas atividades não farmacológicas, até para saber para o dia do parto, o que você gostou mais, como se sentiu melhor, mas o legal é poder experimentar todos eles e aí ver o que se adapta melhor a você. Então, se você gostou desse conteúdo, comenta aqui, fala se já vivenciou, se já experimentou algum desses métodos, ou também se tiver sugestão de mais algum método novo, eu vou ficar bem feliz em saber. Muito obrigada e nos vemos logo!